ruim, eu sei, mas é porque a webcam do meu computador não é das melhores. Quem for assistir pelo YouTube vai ter um resultado melhor de imagem, mas o importante é o conteúdo e importante também que vocês me ouçam, tá? Então, eu vou começar aqui o nosso encontro me apresentando um pouco para vocês e explicando por que que eu resolvi montar esse grupo, por que que eu resolvi fazer esse projeto, para que vocês entendam o propósito de tudo isso, porque é importante que vocês estejam cientes também, para que vocês possam ficar engajadas no processo, no projeto como um todo, tá? Então, começando, eu sou Andréia Rocha, né? Como eu já havia dito. Eu sou psicoterapeuta holística. Eu atuo como terapeuta desde 2020. Eu comecei a atuar na pandemia e atuava presencial. Olha que loucura. Eu estou migrando agora para o online, mas na pandemia eu atuava no presencial. Então eu inverti as coisas. Mas eu comecei a estudar esse mundo holístico, esse mundo das energias e das terapias lá em 2018. E foi justamente porque eu tive um relacionamento horrível, péssimo, e eu comecei, depois que acabou, né? Claro, eu fui pro fundo do poço. E aí eu descobri que eu havia traído aquele relacionamento. Estudando tudo que eu estudei, eu percebi que quem havia traído aquele relacionamento tinha sido eu, com os meus pensamentos, os meus desejos e tudo mais. Então eu havia traído aquilo para mim. E quando eu comecei a estudar a terapia holística, eu comecei a estudar para me tratar. Porque eu tava, gente, eu não tava nem no fundo do poço, eu acho que eu tava lá no subsolo, chegando na camada lá mais profunda da Terra, de tão ruim, de tão mal que eu tava, porque foi muito, muito difícil mesmo. E eu comecei a estudar, porque eu queria me tratar, e quando eu comecei a entender todo aquele mundo, eu percebi que não podia ficar só para mim. Eu falei, meu, eu não posso deixar esse conhecimento só comigo. E é óbvio que eu não sou a única pessoa que tenho esse conhecimento, mas tendo ele, eu decidi compartilhar esse conhecimento. E aí foi quando eu escolhi me profissionalizar, comecei a estudar, justamente para poder aplicar esse conhecimento. Mas antes disso, antes de eu escolher trabalhar como terapeuta, as pessoas já me procuravam. Eu era como se eu fosse um imã de pessoas que tinham problema nos relacionamentos e elas me procuravam para falar dos seus relacionamentos, mulheres casadas há muito tempo. Eu era uma jovem que nunca tinha me relacionado por muito tempo e eu conseguia dar muitos conselhos bacanas que ajudavam essas mulheres, que transformavam a vida delas e eu ficava, mas por quê? Por que que essas pessoas estão me procurando? Não faz nenhum sentido. Porque eu nunca fui casada, naquela época, né? Nunca fui casada, nunca tive um relacionamento. E de onde que sai essa informação que eu passo? Então eu nem tinha conhecimento e eu já ajudava as pessoas. Mas depois desse relacionamento muito ruim que eu tive lá em 2018, 2017, 2018, eu resolvi estudar. E aí eu fui entendendo e comecei a passar esse conhecimento para as pessoas. Mas ainda que eu tivesse esse conhecimento, eu ainda não tinha escolhido que eu ia me especializar na questão de relacionamentos em si. Porém, em contrapartida, as pessoas que vinham buscar tratamento comigo, a grande maioria eram pessoas que tinham problemas nos relacionamentos. A grande maioria. E eu fui percebendo que isso era um padrão, né? Era um padrão que eu estava vivendo. E eu decidi que eu ia me especializar, enfim, e foi super bacana eu trazer isso, né? E por que que eu decidi fazer o projeto? Porque, deixa eu só liberar as meninas aqui, que querem entrar. Pronto. Eu vejo todos os dias nos meus atendimentos
as mulheres deixando de viver muitas coisas, deixando de evoluir no trabalho, deixando de cuidar bem dos seus filhos, deixando de ter amigos, porque elas estão destruídas emocionalmente por conta de relacionamentos. E eu acho isso muito, muito triste. E é uma grande quantidade de mulheres que vivem isso todos os dias. E eu não dou conta, obviamente, de atender todas essas mulheres, e muitas delas, às vezes, em relacionamentos tão ruins que não tem nenhuma segurança financeira ou possibilidade financeira de pagar, né, um tratamento. Então, isso me fez escolher fazer esse projeto justamente para poder atingir essas mulheres, alcançar essas mulheres. Porque existem, sim, possibilidades de tratamentos de relacionamentos saudáveis. Existe sim. Alguém tá. Karina, você pode desligar seu microfone, por favor? Obrigada, eu acho que estava fazendo ruído aqui para alguém. Então, existe sim como vocês viverem relacionamentos saudáveis. Essa possibilidade existe e eu vou ensinar vocês a se curarem das feridas que vocês têm e fazer com que vocês possam atrair bons relacionamentos, se esse for o desejo de vocês. Se vocês tiverem o desejo de continuar ou de ficar ou de passar a estar sozinhas, mas felizes, é o que eu quero também. Porque eu acho que nós temos que... o meu sonho é ter aí uma legião de mulheres que são felizes. Feliz, só isso que vocês precisam ser. Parar de sofrer porque terminou um relacionamento, ou porque tá no relacionamento, ou porque quer um relacionamento. Essa telinha apareceu para vocês também? Tem alguém apresentando, é isso? Ou não, só tá para mim? Eu não permiti ninguém fazer apresentação. Deixa eu ver aqui. Quem que é? Márcia, você tá apresentando. Você pode encerrar aí, por favor? Deixa eu ver se eu consigo encerrar por aqui. Ela tá apresentando e ela ainda tá com musiquinha. Pronto. Então, a intenção é justamente ajudar vocês a entenderem isso, como que vocês estão atraindo esses relacionamentos para a vida de vocês e ajudar vocês a transformar esses relacionamentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que que é um padrão de relacionamento? O padrão de relacionamento, ele nada mais é do que o estímulo, a sensação, o pensamento, aquilo que está se repetindo no relacionamento de vocês. Um exemplo, o que eu vejo muito? A mulher que acha que tem obrigação de resolver todos os problemas do parceiro dela. Ela acha que ela precisa resolver tudo, ela acha que ela precisa salvar esse parceiro, ela acha que ela é responsável pelas decisões dele, ou porque ele é um encostado, ou porque ele é, sei lá, um usuário de drogas. São muitos motivos e a mulher acha que ela tem essa obrigação. Ai, mas se eu largar ele, ele vai pro fundo do poço. Ele entrou nisso muito provavelmente antes de você e a responsabilidade não é sua. Enfim, então isso é um padrão. A pessoa que sempre atrai um relacionamento que ela é traída. E aí o relacionamento começa muito parecido, começa parecendo que vai dar tudo certo e daqui a pouco descobre uma infidelidade. Isso é um padrão. Você pode estar percebendo também que tudo fica nas suas costas. Você é responsável pela organização da casa, você
Que bom que ele tá contra e você tá em paz, Rose. Mas assim, você pode estar percebendo que você tá sobrecarregada, que tudo tá na sua responsabilidade, o homem não toma decisão nenhuma. E aí a intenção não é ficar apontando o dedo para os homens, porque a gente não tem controle sobre a vida do outro. A maioria das vezes a gente perde um tempo absurdo tentando transformar a pessoa com quem a gente se relaciona. A gente acha que a gente tem o poder de mudar a pessoa. Ai, se eu amar ele demais, se eu entregar tudo que eu tenho, se eu fizer tudo que ele quer, eu vou mudar esse homem. E a verdade é que a gente não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Se a gente tivesse o poder de transformar alguma vida, a gente transformaria a nossa própria vida. Porque quantas coisas nos machucam, quantas coisas nos deixam mal, quantas coisas nos fazem sofrer, e a gente gostaria que a gente não tomasse essa atitude, mas a gente não consegue, porque é difícil mudar. É difícil mudar quando a gente quer, quando a gente tem consciência do nosso erro. E imagina tentar mudar uma pessoa que sequer assume que ela está errada, que sequer entende que o que ela faz é um erro. E ele só vai mudar a hora que ele entender que ele errou ou que ele erra com vocês. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar, e a minha intenção é ir trazendo um ponto por semana, eu vou fazer uma live desse tipo por semana, e eu vou passar lições de casos para vocês fazerem a semana inteira, igual eu faço com as minhas clientes de terapia no individual. A gente tem uma sessão e aí naquela sessão a gente aborda um assunto específico e aí eu passo uma lição de casa, porque vocês têm comigo um período relativamente curto. Hoje, por exemplo, eu tenho 45 minutos para ficar aqui, porque daqui a pouco eu já tenho uma cliente. Então, vocês têm aqui comigo 45 minutos e vocês precisam absorver tudo o que vocês têm de dúvidas, de informação agora. E durante a semana é a hora que o bicho pega, é a hora que vocês têm que tomar as medidas do que vocês aprenderam aqui, tem que colocar em prática. Então, exato, quando é narcisista é um pouco mais complicado, Paula. Mas e aí, a intenção da lição de casa é que vocês fixem o que vocês estão aprendendo aqui. Porque senão a evolução vai ser muito demorada, muito, muito demorada. Entende? Então, eu vou passar alguma coisa aqui para vocês já colocarem em prática desde hoje, desde já, para que vocês consigam, de fato, transformar a vida de vocês. A intenção não é só vir aqui fazer uma reuniãozinha, conversar, bater um papo, conhecer gente. A intenção é transformar vidas. Eu quero mulheres felizes, plenamente felizes, dentro ou não de um relacionamento, mas leves para viver as suas vidas sem ficar o tempo todo desejando alguém, sem ficar o tempo todo desejando sair do relacionamento, sem ficar o tempo todo pensando em como seria se eu tivesse com fulano, como seria se eu tivesse um relacionamento, porque isso é tão desgastante, isso vai fazer a vida de vocês definhar, que é o que muita gente pode estar sentindo, que não tem energia para nada, que não tem vontade para nada, que só quer ficar no celular, que só quer ficar procurando gente, enfim, é muito desagradável viver assim. E eu quero que vocês sejam de fato transformadas, tá bom? As meninas que estão com as mãos levantadas, daqui a pouquinho eu vou deixar vocês falarem, tá? Então eu quero de fato conseguir transformar a vida de vocês. De verdade mesmo. A intenção é justamente essa. Então, o que vocês precisam fazer, primeiro de tudo? Assumir a responsabilidade dos relacionamentos que vocês atraíram até agora. E eu sei que pode ser muito complicado você olhar para tudo que você já viveu e falar: a responsabilidade era minha. E eu falo responsabilidade, não culpa. Ninguém é responsável pelo mau caráter de ninguém. Ninguém é responsável pela agressividade de ninguém.
Ninguém é responsável pela traição de ninguém. Ninguém é. Mas todas nós somos responsáveis por aquilo que permitimos que as pessoas façam na nossa vida, certo? Então, se você permitiu que alguém fizesse algo com você, até que ponto essa pessoa fez foi permissão sua. Porque a pessoa entra na sua vida com a sua permissão. No começo do relacionamento, ninguém chega demonstrando quem é. Ninguém chega já falando, ou você namora comigo ou eu te mato. Ninguém chega desse jeito. Mas a pessoa já chega demonstrando os sinais. Ela já chega mostrando quem ela é. A gente escolhe não ver. E por que a gente escolhe não ver? Porque a gente tá carente. Porque a gente tá louca para viver um relacionamento. Porque a gente não tá mais aguentando ser a única solteira do grupinho de amigas. E aí, alguém comentou que eu só vi o finalzinho. A gente tá cega no início do relacionamento. Sim, normalmente a gente vê, a gente tá cega, a gente não quer enxergar. Mas a pessoa demonstra. E aquilo que te incomoda no começo do relacionamento, quando você começa a namorar e você ainda está apaixonada, é normalmente o que acaba com a sua relação. A paixão faz a gente parar de enxergar as coisas, mas os sinais estão sempre lá. A gente se incomoda no começo do relacionamento, mas a gente escolhe não resolver. A gente escolhe não fazer o que é necessário, que a maioria das vezes é sair correndo. A gente deveria sair correndo porque o sinal estava lá. O sinal estava lá e a gente decidiu não ver. Então, por mais que a paixão nos cegue, a gente está muito apaixonado, a gente fica perdido. Sim, acontece. Mas os sinais sempre estão lá. Então, a responsabilidade dos relacionamentos que vocês tiveram até agora é de vocês. E enquanto a gente não bater no peito e trazer essa responsabilidade pra gente, a gente vai continuar sofrendo em relacionamento ruim. Porque a gente vai continuar aceitando que todo mundo faça com a gente o que eles quiserem. Então a gente precisa, para crescer, para vocês saírem desse padrão onde vocês encontram pessoas que traem, encontram pessoas que são agressivas, pessoas que não fazem o mínimo. Meu, o cara que não arruma a cama de manhã, que não varre uma casa, que não faz um nada dentro de casa, é absurdo. Mas a pessoa só faz isso porque existe permissão. Porque vocês se colocam numa situação de pode deixar que eu vou fazer tudo. E aí depois reclama que ele não faz, mas no momento que era para se impor, não se impôs. E aí vive de novo a mesma coisa. Então, o primeiro passo, a primeira tarefa de casa que vocês vão fazer é olhar para todos os relacionamentos que vocês já atraíram e assumir a responsabilidade. Não a responsabilidade, não a culpa do que a pessoa fez, porque o que ela fez é sobre ela. O que a pessoa fez de errado com você é sobre ela, se ela te agrediu é sobre ela, se ela te traiu é sobre ela, se ela te enganou, se ela não participou, é tudo sobre ela. Porém, quem deveria ter colocado os limites era você. Quem tem que saber o que é bom ou não para você tem que ser você. Se a pessoa deu um sinal de alerta, ou se ela fez, se ela chegou ao ato de fazer alguma coisa, você tem que ir embora imediatamente. A partir do momento que a pessoa testa os seus limites e ela percebe que não tem limite nenhum, ela não vai te deixar sequer tomar a decisão de ir embora. Porque ela fez algo, você permitiu, ela continuou. Não é difícil conseguir ver os sinais, Jussara. Sabe por quê? Porque normalmente todo mundo, no início do relacionamento, tem alguma coisa que te incomoda. Sempre tem.
E esse é o maior dos sinais. É claro que quando a gente está adoecida, a gente pode se encontrar, se incomodar com algo que, que seja saudável. A gente pode se incomodar com algo que seja saudável quando a gente está adoecida, mas isso é papo para lá na frente, quando vocês já estiverem mais avançadas. Mas o sinal sempre está lá. Vamos supor, você está saindo com um cara, começou a conhecer a pessoa agora, e ele olha para você e fala assim: "Ah, eu não gosto que você passe muito tempo no celular". Se você passa um tempo saudável no celular, tá tudo certo. Se não, se a pessoa já chega te pedindo para excluir redes sociais, já tem um sinal aí, essa pessoa quer controlar a sua vida. E aí a gente fala: "Ai, ele é tão cuidadoso comigo, olha que fofo". Ou então você tá em algum ambiente, essa pessoa te tira desse ambiente e fala: "Ai, tinha fulano de tal que estava te olhando de um jeito esquisito". E todo lugar é assim, todo lugar que vocês vão é assim. Você fala: "Nossa, que bacana, ele tá tentando me proteger. Ah, ele é muito macho". E aí o sinal de que essa pessoa tá tentando te controlar tá ali. Eu tô usando um exemplo bem básico, mas é para vocês entenderem. Ou então você sai com uma pessoa na rua e você tá do lado dela e ele olha para todas as mulheres que passam na rua. E aí você fala: "Ai, mas é coisa de homem, né? Homem olha mesmo para todas as mulheres". Não, esse homem não te respeita. Ele não tá nem aí para você. E aí você fala: "Não, mas é normal, o homem olha mesmo para as mulheres". E, gente, não é normal. Um homem que não tem o controle, ele não tem o controle de não virar a cabeça para olhar a bunda de outra mulher passando na rua, ele vai usar essa mesma justificativa quando ele te trair. Ele vai falar: "Ah, mas eu sou homem, eu não tenho controle sobre as minhas atitudes". E você viu ele olhando para as mulheres na rua desde o início do relacionamento e você aceitou. Ele testou um limite, ele viu que não tinha limite e ele ultrapassou ele. Então, os sinais sempre estão lá. O que acontece a maioria das vezes é que a gente está tão desesperada para viver um relacionamento que a gente decide não enxergar. E é por isso que a gente tem que estar emocionalmente bem antes de ir atrás de um relacionamento. Antes de sair correndo para encontrar alguém, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar completa. A gente tem que estar muito bem antes de querer encontrar alguém, porque senão a gente aceita essas migalhas. Senão a gente cai nessas enrascadas e a gente não vai ver, porque a gente está desesperada. Entende? Então, primeiro de tudo, aceitem que a responsabilidade de todo relacionamento ruim que vocês viveram até agora foi de vocês. De novo, para as que entraram agora e não me viram falando no começo, eu não tô falando que é culpa de vocês o que as pessoas fizeram de errado. Agressão, traição, ser folgado, enfim. Não é culpa de vocês, porque isso é sobre elas. A pessoa é assim. Só que vocês tiveram que permitir essa pessoa, primeiro de tudo, entrar na vida de vocês. Primeiro vocês tiveram que permitir ela entrar na vida de vocês. E depois vocês permitiram elas fazerem várias pequenas coisas que vocês vão fechando os olhos e aí chegou no que chegou. Então, essa é a responsabilidade de vocês. E a primeira lição de casa que eu quero passar é que vocês olhem para a vida de vocês e enxerguem qual é o padrão de relacionamento que vocês estão atraindo. Se é uma pessoa que trai, se é uma pessoa que é folgada, se é uma pessoa que não tem atitude de homem, se é uma pessoa que. Enfim, qualquer padrão que vocês estejam vivendo. Olhe para esse padrão e tentem identificar em vocês o que dentro de vocês está atraindo esses homens para a vida de vocês, tá? Então essa é a primeira lição que eu quero que vocês façam. E aí vocês vão fazer isso durante a semana, porque durante a semana, ao invés de vocês gastarem energia tentando atrair alguém ou tentando, sei lá, matar a carência, eu quero que vocês gastem energia com isso. Gastar energia com vocês. Certo?
Tá todo mundo aí comigo? Maravilha. Agora eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho. Eu vou pedir para vocês irem levantando a mãozinha. Tem um monte de gente já levantando a mão. Para não virar bagunça, deixa que eu levanto a mão. Aliás, você levanta a mão, eu falo o seu nome e aí você fala, tá bom? Vamos lá ver primeiro quem que levantou. Alessandra. Não, peraí. Cadê as mãos levantadas? Jussara Lima, quer falar? Não? Então vamos para a próxima. Cione, quer falar? Pode abrir seu áudio, Cione. Isso. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Doutora, é o seguinte, eu vivi um relacionamento de 17 anos. Você sabe o que ele fazia comigo? Ele colocou espião no meu celular, no notebook, na televisão. Ele me via durante 17 anos, ele me via. Ele sabia todos os meus passos, ele sabia. Quando foi uma vez, eu vi que o telefone dele estava dentro do meu, e eu falei com ele. Ele falou que se não fosse assim, não tinha como continuar com o relacionamento. Doutor, eu dependia dele. Ele me fez sair do trabalho, ele me fez não trabalhar mais. Ele me fez sair da faculdade, fiz 15 semestres de faculdade, ele me fez sair. Ele me causou 3 depressões. Mas graças a Deus, quando foi em abril desse ano, eu peguei e falei, você falou um dia que não gostava de mulher doente, eu estou doente, eu não tenho mais como ficar com você. E nós estávamos com uma viagem marcada, e ele foi sozinho, ficou aqui em Brasília 10 dias no hotel, ele ficou na minha casa. Aí me causou uma depressão, ele contratava, era uma empresa espião. E através dessa empresa tinha aplicativo e eu sei que as bananas daquele modelo ficaram pretas, a carne ficaram cor de sangue. Eu não estou falando, doutora, é só eu entendo. Eu sei que ninguém vai me entender o que eu estou falando. Mas o que ele me fez foi 17 anos comigo. E eu fui para a igreja e orei, que ele saísse da minha vida, que ele procurasse outra mulher para ele. Entendeu? E assim. Entendi. Obrigada por compartilhar com a gente. E nessa sua fala, se você me permite, né, trazer alguma coisa, você já percebe que desde sempre, ele já dava os sinais, né? Lá atrás, pedir para sair do trabalho. E eu entendo que em épocas, em contextos diferentes, a gente talvez não tivesse possibilidade de ter uma escolha diferente, mas que bom que você saiu desse relacionamento. E outra coisa que é importante, e isso para todas, tá, meninas? Às vezes a gente fica esperando que a pessoa tome a atitude de sair da nossa vida, né? Ah, por que que ele não arruma outra? Por que que ele não sai da minha vida? E a gente precisa trazer esse poder para as nossas mãos. Se tem alguém passando, né, por um relacionamento complicado nesse momento, e você não tem, inclusive o vídeo que eu gravei, que deve ter saído já no YouTube agora, é justamente sobre isso. É difícil sair dos relacionamentos ruins. É muito difícil. Mas é muito mais difícil permanecer nele. Permanecer no relacionamento ruim é muito mais difícil do que trabalhar e se esforçar para sair dele. Então,
se tem dependência financeira, alguma coisa é possível ser feita para sair, né? O meu nome no YouTube é Umadeia. Se você pesquisar Umadeia já aparece, mas eu vou mandar o link lá no grupo. Então, é muito mais difícil a gente permanecer sofrendo e apanhando e sendo humilhada e sendo traída do que você tomar uma atitude. Ah, mas eu não tenho profissão. Gente, qualquer coisa que fizer dinheiro, desde que seja lícita, né? Não é para sair por aí cometendo crime, mas qualquer coisa que seja lícita vai ser mais digno do que continuar em um relacionamento que a pessoa te maltrata, não te valoriza, te trai, te bate. Então, fazer uma faxina, todo mundo consegue fazer. Vender alguma coisa, um Avon, uma bala no semáforo que seja, é mais digno do que ficar em um relacionamento muito ruim. Então isso é para todas. Se tiver alguém que ainda passa, a Cione, graças a Deus, já saiu disso, né, Cione? Tá bem agora, só precisa curar essas feridas. Mas se tiver alguém passando por algo parecido, qualquer coisa que vocês fizerem para sair dessa situação é muito mais digno do que permanecer nela. E aí pode demorar 1 ano, 2, para você conseguir juntar dinheiro, para você sair, mas é melhor do que ficar os próximos 15, os próximos 20 nessa situação, tá? Então isso vale para todas. Cione, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história pra gente. Por nada, doutora. Eu vou ter que dar uma saidinha, doutora. Na próxima live estarei novamente. Tá? Maravilha! Então tá bom. Você vai salvar essa live? Colocar no YouTube? Vou colocar no YouTube. Então tá jóia. Tá bom? Beijo. Beijo. Tá. Vamos lá. Marielle, quer falar? Tá com a mão levantada? Quero. Então diga. Boa noite, doutora Deia. Boa noite, meninas. Doutora Deia, eu sempre atraí relacionamentos de agressão, de muita agressão e falta de respeito. E no último agora, eu separei 5 vezes e ele só não, ele não era tipo aquele homem provedor dentro da casa. Uhum. E ainda chegava em casa, me desrespeitava, me chamava nomes, batia. É uma pessoa que eu vejo que não tem emoções. E eu não consigo, eu não consigo ter raiva dele. Eu não consigo manter ele distante de mim, porque a gente também tem um filho, né? E ele não cuida do filho. Tirou o filho do infantário, da creche, que em Portugal fala creche, tirou do infantário, para poder, tudo isso para mim poder causar danos, entende? Sim. E anda, tipo, a vida dele agora é beber, fazer outras coisas e farra só. Uhum. Depois que saiu daqui, no trabalho já não tem, vive no meio da bagunça. Mas eu, igual segunda-feira, ele me deu autorização de viagem com meu filho para ficar no Brasil. Ele assinou um papel bem assim de boa, sabe? Como se não fosse nada. E ainda estava falando com a mulher no telefone, falando com essa mulher que amava ela, que tirando foto de tudo que estava fazendo comigo, me humilhando, sabe? Humilhando mesmo, me chamando nomes. E depois que ele desligava o telefone, ele vinha a parte tóxica dele, falando que me amava, que queria ficar comigo, tentou tirar minha roupa para ficar comigo até. E eu quero me libertar dele, eu quero me libertar porque eu não aguento mais. Entendi, Marielle. Então, assim, primeiro de tudo, você tá atraindo relacionamentos e é um pouco do que. Você tá na live desde o começo ou não? Entrou agora há pouco, tá? Então, é um pouco do que eu acabei de falar. Você precisa prestar atenção de verdade nos padrões, nesses comportamentos que você vê. Porque o cara, ele dá sinal desde o início de que todos deram, né? Esse último agora, eu comecei a pensar, fulano, quando eu conheci
Sim. Também fez isso, o outro fez isso, o outro fez... assim, os relacionamentos que eu tive, eu comecei a ver puxar na minha mente. E todos me deram sinais. Exato. Ele me deu sinal com um mês de namoro, ele mordeu minha boca, deu 2 pontos, rasgou minha boca, depois voltou a rasgar minha boca de novo, depois ele me bateu, e eu mesmo assim, eu continuei. Exato. Porque eu achava que podia mudar. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Porque a pessoa, ela tá lhe mostrando para você e você acha que com seu amor, com seu carinho, com tudo aquilo que você tem para entregar, você vai conseguir mudar a pessoa. E sabe o que que acontece? A gente, quando a gente tá nessa situação de atraindo esse tipo de relacionamento, a gente já não tem mais nada para entregar. Nada. E aí, quando a gente acha que a gente está entregando amor e carinho, a gente, na verdade, está entregando desespero, carência. A gente está entregando, a gente está quase que implorando para essa pessoa fazer o mesmo que as outras fizeram, porque a gente não consegue mais viver sem esse tipo de relacionamento. Então, agora tem 5 meses, né, que você terminou. Então, agora o importante é que você se trate, que você se cuide. E para você conseguir se libertar dessa pessoa que ainda está falando com você, que você falou que não consegue sentir raiva dele, e você não sente raiva dele, e isso talvez não seja legal de se ouvir, mas é porque você não tem nenhum apreço por você. Você não tem esse carinho pessoal, porque se você tivesse, você não permitiria que uma pessoa te trate dessa forma. E isso precisa ser construído, tá? Eu acho que é muita coisa que a gente precisa abordar né, no seu caso, mas você precisa desenvolver isso, você precisa conquistar amor próprio, conquistar autoestima e, assim, entender que essa pessoa não pode ter acesso à sua vida. Você precisa chegar num nível de amor próprio tão grande que você vai olhar para essa pessoa e você vai falar: ele não pode me tocar. Ele não pode nem falar comigo. Eu sou especial demais para esse cara olhar para mim, para esse e para qualquer outro. Eu sou tão preciosa que se esse homem olhar para mim, ele vai estar me ofendendo. E é assim que a gente para de atrair esses relacionamentos ruins, quando a gente traz a nossa preciosidade, quando a gente percebe o quanto a gente é preciosa. E aí a gente vai falar, eu sou... Gente, eu sou impecável. É só você pensar assim, você pegaria sua roupinha branca que você acabou de lavar, bem branquinha assim, e aí você vai lá no esgoto, você rola no esgoto, aí você pega essa roupa branquinha e veste. A maioria não faria isso, né? Então é assim que você tem que se olhar. Eu sou uma roupa branca, alvejada, né? Que falava antes, as mãezinhas da gente falavam alvejada, bem branquinha. E eu não quero que ninguém deixe uma mancha nessa limpeza toda que eu sou. Só que para isso você tem que ter um alto valor muito grande. E aí você vai conseguir. Vai ser muito fácil você repelir esse tipo de gente. Muito, muito fácil. Porque você não vai permitir que nada e nem ninguém toque na preciosidade que você é. E isso é construído, tá? Se você quiser depois me chamar no privado, aí a gente conversa um pouquinho mais e eu te dou mais algumas dicas, porque daqui a pouquinho meu tempo já tá acabando. Tá bom? Mas fica firme e me chama lá no privado que eu vou te ajudar, tá bom? Imagina. Mais alguém quer falar? Eu tenho mais, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tenho mais 12 minutos. O que foi, Rose, que você tá pedindo desculpa? Você tá enchendo aqui o chat, né? Você tá dando consultoria em paralelo aqui, né, mulher? É, tá falando muito aí com as meninas, tá tirando foco, hein? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Quer tirar alguma dúvida? Eu vi que. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui
do chat que a Rose ainda não esclareceu, que eu posso dar uma forcinha. Deixa eu ver. A Suane já falou. A Vanessa eu acho que já saiu, né? Acho que saiu, então não vou falar sobre o que ela colocou aqui. A Rose conviveu com um adicto, Rose? Digita aí pra gente. Já se curou de todas as feridas desse relacionamento? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Marielle levantou a mão de novo, quer falar? Pode abrir o áudio e falar. Jaqueline tá aqui ainda? Jaqueline Santos. Deixa eu ver se tu tá aqui ainda, que eu acabei de ver sua mensagem. Jaqueline já saiu. Eu queria fazer um comentário sobre a mensagem dela, mas eu vou fazer só na presença dela. Daniele tá aqui, né? Acabou de mandar. Posso ler, Daniele, a sua mensagem para o grupo? Manda um joinha aí para mim. Se eu puder. Você mandou no chat, então eu imagino que sim, né? Porque tá todo mundo vendo. Então vamos lá. Ela falou que o marido dela traiu ela 2 vezes, tinha uma filha, a filha dela estava com 3 dias de vida e descobriu. Ela tinha 9 meses, a primeira acabou ficando nesse relacionamento porque estava com depressão. Depois de 4 meses ele estava preso por falta de pagamento de pensão. Quando descobri, desde então, não consegue mais viver com ele. Mas não consegui sair da casa que é dele. Então você ainda está nesse relacionamento, Daniele? Eu entendo, né, a situação de dependência financeira. Faz 4 meses desde a última traição novamente. E você ainda mora na mesma casa que ele, mas vocês não se relacionam mais, é isso? Então, entendi. Entendi. Então, assim, Daniele, é o que eu falei agora há pouco. Eu entendo, você tem filho pequeno agora, tem tudo isso, né? Mas é o que eu acabei de falar. Qualquer coisa que você conseguir fazer vai ser muito mais digno e mais feliz para você do que se manter nessa relação. Eu entendo a dependência financeira, eu entendo que não é assim que se resolve, né? Não é de uma hora para outra que a gente resolve isso. Mas, se você começar a fazer o que é necessário hoje para você resolver essa questão, que seja fazendo qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer um bico, um freelancer, qualquer trabalho que você começar a fazer hoje, você vai estar mais perto de sair dessa situação. Se você continuar aceitando o fato de que, ok, eu dependo financeiramente dele e eu não tenho o que fazer, você vai viver isso até ele cansar e ele ir embora. Até ele decidir sair. E aí, se ele for embora, você também vai ter que se virar. Se ele resolver que ele vai embora, você vai ter que se virar e vai ter que ir embora. Entende? Você vai ter que fazer o que for necessário para sustentar você e os seus filhos. Então, se organiza, começa a fazer alguma coisa. Você precisa trazer essa responsabilidade para você de você ter que resolver isso. É uma coisa que tá doendo em você, não tá doendo nele. Ele não vai fazer o que você precisa para você se resolver. Ele tem que pagar pensão, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem tudo isso. Mas não exime você da sua responsabilidade de fazer o que é necessário para resolver sua vida. Deixa eu ver aqui sua mensagem. Olha, sensacional, sensacional. Já está trabalhando, já está fazendo o que é necessário. Então agora é só uma questão de tempo para você poder sair disso. Então, assim, continua fazendo isso
e principalmente começa a cuidar das suas emoções, porque você vai precisar de muita força emocional para essa nova fase que você vai viver, para acabar com a dependência emocional. A dependência financeira você já está acabando e principalmente para você não atrair um relacionamento ruim desse de novo, tá? E daqui a pouquinho, é o que você falou, daqui a pouquinho isso chega no fim e você só vai precisar cuidar para que as suas emoções não sejam sua pior inimiga nessa nova fase, porque eu entendo que as feridas são profundas de um relacionamento desse tipo. Você estava num momento muito sensível quando você descobriu as traições, então se cuida e continua focada em resolver essa situação, certo? Se quiser me chamar no privado também, eu te dou uma forcinha. E, gente, por que eu tô falando de chamar no privado? Porque a intenção do grupo é que a gente consiga concentrar nas informações que vão ajudar vocês. Se eu abro o grupo para conversa com toda essa mulherada lá, quem não tem tempo para ver as mensagens vai perder toda a informação e aí desiste do tratamento, entende? Eu entendo que a pessoa tem que persistir, mas eu, por exemplo, se eu entro no grupo e tem 300 mensagens, eu não leio nenhuma e aí eu acabo perdendo alguma informação importante. Mas os momentos para a gente conversar serão esses momentos, que aí vocês podem abrir o áudio, vocês podem falar comigo e falar com todo mundo que está aqui. Então aproveitem esses tempos, esses momentos para a gente conversar e o grupo vai ficar focado para a gente combinar os nossos encontros, para a gente falar informação, passar informação e organizar as coisas. Tá bom? Combinado? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo? Não? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui hoje. Hoje a gente falou mais aberto, né, do que é padrão, de como vocês vão fazer. A lição de casa tá aí. É para vocês pensarem no que é responsabilidade de vocês e começar a trabalhar nisso, tá? E muito obrigada por todas que estiveram aqui. Quem perguntou aí de como me encontra no YouTube, eu vou mandar lá vou inclusive mandar o vídeo de hoje para vocês darem uma olhada. Quem puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, porque eu tô começando agora. Então vai me ajudar. E é isso, gente. Muito obrigada. Tenham um excelente final de semana. E a gente se vê, eu espero que a gente se veja aqui no nosso próximo encontro, tá bom? Beijinho para todas. Oi, Pamela. Boa noite.